Se você é um profissional de vendas, é muito importante você saber quais são os cargos, o que você faz em cada função, quanto você pode ganhar e principalmente como que você pode fazer um bom planejamento para você evoluir nessa carreira profissional. Então vamos lá, se você é novo aqui no canal, eu vou te convidar a se inscrever, a deixar o seu like e se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui que eu mesmo vou responder. Bom pessoal, então hoje eu trouxe aqui até o meu computador para que eu possa explicar um pouco mais sobre como funciona cada cargo, como eles são aplicados, alguns exemplos que eu tenho aqui na prática da nossa empresa, né? Algumas outras empresas que eu tenho de referência de profissionais que compartilham aqui do meio comercial e é muito importante que você saiba cada um deles, né? Principalmente para você entender como que você consegue evoluir dentro da sua carreira. Olhando aqui para a tela, a gente vai perceber que eu separei aqui em pré-vendas, vendas, pós-venda, gestão de vendas e principalmente lá no final eu vou falar como você pode ser promovido, ou melhor, como que você pode ganhar mais dinheiro aqui no final do dia, tá certo? Então, olhando aqui para a parte de pré-vendas, esses são os cargos principais quando se tratam de vendas. Primeiro, o SDR, o MRR, o Setter, que agora está vindo para o Brasil, né? É uma linguagem que a gente não está tão acostumado aqui no meio de vendas, e aí a gente vai falar sobre o salário de cada um, mas principalmente eu quero trazer aqui para vocês que esses são cargos de pré-venda. Ou seja, o principal objetivo aqui quando a gente for falar de funil e principalmente quando a gente for falar de cargos, a gente vai ter que olhar para essas profissões com muita atenção. Por que a gente tem que olhar para elas? Porque elas são a porta de entrada, né, dentro de um funil de vendas. A gente não vai falar da área de marketing agora, mas a gente vai falar principalmente da área de vendas. Então, quando a gente fala da área de vendas especificamente, a gente tem o SDR, que geralmente é aquela pessoa que está focada em fazer prospecções, ela está mais focada no outbound, ela está geralmente buscando as oportunidades fora, né, do ambiente de trabalho, ela está fazendo um mapeamento, ela está utilizando as ferramentas para trazer um volume maior através de prospecção. Quando a gente fala de um MRR, é um cargo que geralmente lida com leads inbound, ou seja, são leads que são atraídos principalmente através dos canais online, né? Os canais de aquisição através de tráfego pago, os blogs, enfim, outros canais que esse lead já chega dentro da base comercial e a função é justamente qualificar esse lead para depois passar esse lead qualificado lá para o nosso próximo etapa, que é justamente a área de vendas, né? Quem vai converter. Então, primeiro eu tenho essa etapa de pré-vendas. E qual que é o salário, né? Aqui, pessoal, eu estou falando baseado não só naquilo que eu vejo, né? Mas baseado numa experiência própria que a gente tem aqui dentro da nossa empresa, né? Uma das empresas que a gente tem aqui, a gente tem profissionais que a gente paga de R$ 1.800 a R$ 2.600 de salário fixo, tá, pessoal? Então, essa é a primeira informação, principalmente para você que está entrando na área de vendas. Isso daqui vai trazer um bom direcionamento sobre como você pode entrar para dentro da área de vendas, como é que você pode evoluir, e essa pode ser uma boa porta de entrada, principalmente para você dentro da área comercial, tá certo? Então, quando a gente olha para essa área de pré-vendas, nós temos esses cargos, esse salário e qual é a variável? Depende do tipo de empresa, claro que vai depender. Mas quais são os exemplos que nós temos hoje e quanto que essas empresas e esses nichos aqui pagam? Por exemplo, nós temos aqui o nicho de franquia, de escolas e de empresa de energia solar. Aqui eu tenho propriedade para falar porque tem uma franqueadora, tem uma empresa de energia solar e vejo de perto como as escolas atuam, seja as escolas de infoproduto e seja as escolas tradicionais, né? Então, quando a gente olhar para esses profissionais, por exemplo, uma venda de uma franquia, a gente pode ter ali 1%, 2%, 3% da taxa de franquia sendo uma comissão. Vai depender muito da modalidade da empresa, né? De como que ela trabalha em referente à comissão. Mas o que eu vejo aqui é muito mais próximo de 1% em relação à taxa de franquia. Então imagina que a gente tem uma taxa de franquia de 40 mil, se a gente tiver 1% dessa taxa, a gente está falando de um valor justamente de R$400 por franquia vendida, tá certo? E se a gente falar das escolas, né, e ali a gente vai trabalhar geralmente por um número de matrículas. Então, a partir de um volume de matrículas feito, esse profissional de pré-vendas, ele vai ter uma remuneração variável. Olhando aqui para as empresas de energia solar, que é um nicho que está bombando, né? Um nicho que está extremamente em alta, é uma das nossas empresas aqui,
Justamente quando a gente fala de energia solar, geralmente a comissão ela é dada para essa pessoa de pré-venda por projeto, né? Então vendi um projeto para uma residência, para um escritório ou então para um agronegócio, a empresa vai lá e consegue dar essa comissão para esse profissional de vendas, tá? Então quando a gente fala de pré-vendas, a gente tem essas remunerações que eu acabei de citar, tá certo? Quando a gente vai para a área de vendas, aqui a gente vai ter diversas nomenclaturas. É o profissional talvez mais buscado nas grandes empresas, é o profissional que mais há uma necessidade. Inclusive, há tempos atrás acreditava-se que mais vendedores significava mais vendas, né? Esse foi um mito que foi quebrado durante muito tempo. Quais são esses? Como que você pode procurar, né? Através de LinkedIn, através das vagas, você pode procurar como closer, um analista de vendas, um inside sales, um executivo de vendas, fechador de negócio, enfim, para a área de vendas, para aquele comercialzão, né? Que é tradicionalmente conhecido. Aqui o closer é aquela pessoa que vai fechar a venda, aquela pessoa que vai pegar aquele lead qualificado lá pelo SDR, pelo MRR e vai conduzir esse cliente para venda. Então a gente vai tratar esse profissional justamente com essas nomenclaturas, tá certo? Aqui a gente já vê um pouco mais de evolução, como analista de vendas 1, analista de venda 2, analista de venda 3. Isso é muito comum no meio empresarial, né? E esse profissional geralmente é o profissional que mais tem possibilidade de ter uma alta remuneração variável, tá, pessoal? É aqui que geralmente as pessoas, os profissionais ganham mais dinheiro. Por quê? Aqui é muito comum ter um salário de R$ 2.600 a R$ 4.600. Mais uma vez, essa é uma informação que eu estou trazendo, não só da minha experiência, mas da experiência dos profissionais que eu posso trocar informação no dia a dia. E aqui são profissionais que trabalham em mais diversos setores. E aí, qual é a variável? Mais uma vez, depende do mercado. O que eu posso trazer aqui para vocês? Hoje, empresas como agências de marketing digital, empresas como empresas de mármore e granito, empresas de aço, né, que são aí de mais diversos nichos. Eu quis trazer aqui para vocês exemplos mais amplificados do que só trabalhar na área de marketing digital, só trabalhar na área de energia solar, que é a área que a gente trabalha aqui, mas eu quero trazer para vocês outros setores, né? A gente vê muitas agências aqui, seja ela de publicidade, seja ela de marketing digital especificamente, tem pagado aí aproximadamente 20% por contrato fechado da primeira mensalidade. É muito comum a gente ver isso dentro do mercado, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês um exemplo real, né? Um projeto de energia solar que paga aqui aproximadamente 150 mil, ou seja, o cliente comprou esse projeto de 150 mil com um fixo de 3.600, esse comercial tiraria só sobre esse projeto 3.750. Então já é um salário que faz muito sentido aqui para o comercial, já é um salário que vai exceder muito a média do mercado, né? Aqui é um exemplo, mas a gente pode trabalhar com vários outros exemplos, mas quando a gente fala da área de vendas, né, que são esses cargos, são esses salários, a gente está falando de um profissional que é extremamente requisitado. Quando essa venda é feita, a gente aqui tem duas etapas dentro da área de pós-venda. Esses são os cargos de pós-venda mais conhecidos do mercado. Então a gente tem aqui sucesso do cliente, né, que é justamente depois que o cliente fecha a venda, como que ele pode tirar o máximo de informação, como que ele pode usufruir o máximo daquele produto que ele acabou de comprar. Essa é a pessoa de sucesso do cliente, ela vai cuidar justamente desse cliente para que ele tenha bastante sabedoria e extraia o máximo da ferramenta ou então do produto que ele acabou de adquirir. Por outro lado, a gente tem a área de suporte do cliente. A área de suporte do cliente está muito ligado a qualquer problema que pode dar referente a esse produto ou serviço que foi adquirido, né? Aqui, por exemplo, dentro da nossa empresa, essas três áreas elas estão diretamente ligadas ao comercial, né? Fazem parte aqui da estrutura comercial da nossa empresa. Qual que é o salário que se pode ganhar? De 2.050 a 3.600 de salário fixo. Essa é a média que nós vemos hoje. E aí, quando a gente fala de variável, isso daqui geralmente está atrelado ao NPS, ou seja, à satisfação do cliente, ou então a um churn, ao nível de saída que os clientes têm da base da empresa atualmente, tá? E essa variável aqui geralmente é menor, tá, pessoal? Quando a gente olha para os profissionais de vendas que estão ligados ao sucesso do cliente e ao suporte do cliente, a gente vê ali geralmente a variável atrelada a uma nova indicação, né? Ou então a uma meta de NPS, e aí cada empresa vai trabalhar de uma forma bastante diferenciada, tá?
E aí eu trouxe aqui para acrescentar ainda mais para vocês a parte de gestão de vendas. Quando a gente fala de gestão de vendas, a gente tem gestor comercial, head de vendas, líder de vendas, coordenador de vendas, supervisor de vendas. São esses os profissionais que geralmente compõem aí uma parte de gestão, ou seja, eles são responsáveis pelos principais indicadores da área comercial, eles são responsáveis principalmente pelas pessoas, né, que ali conduzem o processo comercial, e aqui tem muito assunto para a gente poder falar, mas essa é uma responsabilidade já do gestor comercial. E aí, pessoal, é claro, né, hoje como um bom profissional você está sempre preocupado em ser promovido, né? Então como sair lá daquela fase inicial de pré-vendas ou então da área de pós-venda, que são geralmente áreas que contratam profissionais com nível de senioridade mais baixo? Como que você faz para evoluir dentro da área comercial? E aí eu vou trazer uma visão aqui muito mais macro, né? Eu não vou falar no detalhe exatamente o que você vai fazer, mas é importante que você tenha isso na sua mente, porque toda empresa analisa um bom líder a partir desse conhecimento, ou seja, a partir de quando você consegue sair do operacional, ou seja, você está muito focado em fazer somente o seu trabalho, para quando você consegue ser uma pessoa que consegue olhar para a linha do que você tem que fazer e como você tem que fazer. Que aí você vai para a parte do tático. Ou seja, hoje você executa um trabalho porque alguém determinou aquele processo, alguém que tem mais capacidade, alguém que tem mais conhecimento. Nem sempre isso é verdade, mas geralmente é assim, é a sua entrada nessa empresa ou no meio que você está lidando. E por outro lado, quando você consegue desvencilhar pelo menos uma parcela do seu tempo, seja para transferir conhecimento, seja para você ajudar quem está do seu lado, você vai para o tático, ou seja, você está olhando como essa pessoa opera, essa pessoa que está do seu lado, como é que ela está lidando com a área comercial. E aí, por outro lado, a gente vai para o lado estratégico, que é justamente quando você vira ali um gestor, um diretor, alguém que vai estar pensando em quais vão ser as metas, como que a gente desenha um crescimento, né? Mas principalmente quem está olhando para o macro do negócio. Então é muito importante você pensar em como que você consegue adquirir mais conhecimentos para você sair do nível operacional, ou seja, como que você só operacionaliza. E eu digo para você, é muito importante você focar, quando você está começando, em masterizar o seu conhecimento operacional. E a partir daí você ir para o tático através de conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que você vai beber através de livros, através de canal do YouTube, através de cursos, através de palestra, através de imersão, mas principalmente entender o como, e depois vai ser uma evolução natural para o nível estratégico, que é justamente quando você começa a definir quais são as metas e como que você deve conduzir de fato a área comercial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se de fato gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, é muito importante aqui pra gente, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e um forte abraço!